Boa tarde a todos, aos que nos assistem. Eu tenho aqui tratado de alguns temas bastante polêmicos nas nossas falas aqui na Câmara Municipal, mas hoje eu quero falar aqui de um tema que tomou a pauta de toda a mídia essa semana, que foi a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não tenho nenhuma intenção em esconder, em negar apoios que eu já dei ao ex-presidente Lula. E, para mim, foi uma situação bastante difícil durante esses dias, porque, na verdade, quando ingressei no Partido dos Trabalhadores com 15 anos, a gente tinha o Lula como a maior referência dos partidos de esquerda aqui do nosso país. Tenho certeza que muitos que estão aqui já fizeram ou já votaram no ex-presidente Lula. Inclusive, a presidente da casa aqui que tem foto com o ex-presidente Lula. Nós vivemos um tempo, não só no Brasil, mas um tempo no mundo, onde o ódio tem tomado, muitas vezes, o espaço da política. Isso não é um evento que só está acontecendo no nosso país. A França, por exemplo, já está experimentando o crescimento de uma direita que não escolhe as vias democráticas, que não escolhe os direitos e garantias individuais previstos na Constituição para fazer política, mas muitas vezes utiliza do debate simplista, utiliza de termos ofensivos, utiliza muitas vezes proximidade com o militarismo para poder desenvolver as suas ideias. Isso é um caminho muito perigoso que o nosso mundo hoje flerta. Nós tivemos na história da humanidade muitos líderes, e aí, vereador Abner, tanto faz ser de esquerda quanto de direita, mas líderes que no poder já não desempenhavam o papel democrático. Nós temos no mundo vários exemplos de governos que esqueceram da democracia e partiram para o militarismo, e são esses governos que provocaram as maiores atrocidades que o mundo já conheceu. Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, Pinochet no Chile, são líderes que esqueceram de que fazer política é conviver com as ideias muitas vezes em sentido contrário. É respeitar o direito das pessoas poderem opinar, é respeitar o direito das minorias, e nós vivemos uma onda mundial de que esse direito de minorias, esse direito de democracia está em jogo. Olha, aqui durante a sessão, eu estava folheando um jornal de circulação nacional e parece-me que está próximo de um conflito entre Estados Unidos e Rússia, o que era impensável quando estava na presidência da República dos Estados Unidos, Barack Obama, um presidente que surgiu das classes, um presidente negro, sendo o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, que colocava um tom na política dos Estados Unidos internacional de pacificação, de conviver harmonicamente com os países. E os Estados Unidos elegeu um presidente que vai de forma contrária a essa política implementada pelo Barack Obama, mas quer espalhar o ódio contra os imigrantes nos Estados Unidos, contra os latinos nos Estados Unidos. Então é esse momento que vive a política global e que parece refletir aqui no nosso país. O ex-presidente Lula teve uma história brilhante, uma pessoa que saiu do Nordeste, um pau de arara, que contribuiu muito. Isso é fundamental que as pessoas conheçam a história. A resistência democrática ao período militar nasceu nas greves do ABC, com maior intensidade. Ali também
se costurou as diretas já, que a gente rompia com o momento brasileiro autocrático, o momento que os militares que coordenavam o Brasil, e aqui quero fazer um parênteses, muitas pessoas falam, mas volta os militares para não ter corrupção. Mentira! Os grandes escândalos que tiveram nos governos militares não vieram à tona, porque os militares censuravam a imprensa, censuravam inclusive as instituições públicas, não se funcionava poder judiciário livremente, não se tinha Ministério Público, não existia Defensoria Pública. É por isso que alguns dizem que nessa época não havia escândalos. É óbvio que não, pois a imprensa toda censurada não poderia noticiar esses grandes escândalos que também tiveram no governo militar. Então eu não acho que a saída é o ódio, eu acho que a saída é o entendimento. E olha para você ver, vereador Juarez, o presidente Lula, no seu governo, o Brasil cresceu em níveis que jamais tinha crescido, sustentável. A gente visitava as famílias e era difícil ver uma casa onde as pessoas não tinham emprego. Hoje nós percorremos a cidade e a maioria das famílias estão desempregadas. Luz para todos, o vereador Juarez lembrando aqui, um programa que levou energia elétrica para o Mato Grosso, Rondônia, lugares onde não tinha acesso à energia elétrica. Mas eu destaco aqui um projeto extremamente importante, e talvez esse é o que mais incomodou alguns setores da sociedade brasileira. Eu lembro bem, vereador Abre. Pois não, vereador Juarez. Vereador, cede uma parte, por favor. Eu também sou nordestino, viu? Lá do lado da terra do Lula, né? Eu fui para lá agora no final do ano, e o senhor precisa ver, eu morei até 18 anos na roça, não tive geladeira em casa, porque não tinha energia. Hoje vocês precisam ver, cara, é um verdadeiro paraíso. Então, se foi ruim para alguns estados, por exemplo, se o povo não reconhece, mas Norte e Nordeste em peso reconhece isso, viu? Então, hoje tem luz para todos, tem água, sabe aquelas construções de cisternas, exatamente. Então, mas eu gostaria de agradecer o espaço que o senhor me cedeu, e aí fazer um convite que eu acabei passando despercebido, esquecido, se o senhor me permite, convidar a população de Jacareí para a festa do milho, lá no Jardim Colônia, que começa agora no sábado, né, a partir das 9 horas, e se estende até o domingo, 10 horas da manhã. Então fica aí o convite para toda a população de Jacareí, inclusive vocês aqui, vereadores e os familiares, tá bom? Muito obrigado pelo espaço. Ótimo, Juarez. Então, o que eu estava voltando a falar aqui? Um projeto extremamente relevante foi que o presidente Lula conseguiu colocar aquele que nunca tinha sentado no banco da faculdade, não tinha acesso ao ensino superior, através do ProUni. Melhorou o FIES. É esse tipo de política que ajudou a gente a melhorar a condição do jovem, sobretudo aquele que não tinha condição de entrar numa universidade. Nós não podemos ir tão longe assim. Podemos voltar aqui há 10, 12 anos atrás, e esse vereador que vos fala aqui foi teimoso em fazer faculdade, porque eu lembro que era um tempo em que o pobre, em que a pessoa que menos tinha, o trabalhador, não tinha acesso ao ensino superior. O Lula rompeu com isso no nosso país. Então, hoje, o ensino superior, ele é acessível também às camadas mais populares da nossa sociedade. Porque nesse país, ter um curso superior era privilégio para poucos. E, na verdade, esse deve ser um direito universal a todas as pessoas. O presidente Lula criou mais de 1000 escolas técnicas no nosso país. Desde o início da República até o governo do presidente Lula, não tinham sido criadas 50. O nosso país, quando isso, as pessoas que viajavam para fora, voltavam dizendo que a opinião internacional era de que o país estava numa outra rota. Por quê? Combinou-se desenvolvimento econômico e inclusão social. Esses dois eixos é que foram defendidos no governo do presidente Lula. Então eu penso que nós estamos agora vivendo um momento de muita dificuldade. Eu não acho que o presidente Lula tem que estar acima da lei, mas também não acho que o presidente Lula tem que estar abaixo da lei. O presidente Lula precisa estar nos limites da lei. E eu poderia enumerar aqui uma série de irregularidades que tiveram no processo. Vou dar uma aqui. Eu tenho processos aqui em primeira instância simples, de pensão, por exemplo, contra o INSS,
que está há 3 anos tramitando. Nem subiu para a segunda instância. Nem subiu. Tenho certeza aqui que muitos de vocês já tiveram um processo na justiça e sabem o tempo que demora. E sabem o tempo que demora. E o processo do presidente Lula foi julgado em primeira e segunda instância num prazo recorde de 2 anos. Ora, será que não há aí um tratamento diferenciado, mas no sentido de acelerar para perseguir? Não são todos os juristas, não são todos os advogados, todos os juízes que concordam com a forma que está caminhando o processo. Inclusive, foi uma votação extremamente apertada no STF, de 6-5. Então, eu penso que a gente precisa restabelecer nesse país uma política de respeito às pessoas. Estava vendo aqui hoje, vereador Rodrigo Salomão, o governador Alckmin está deixando o cargo agora. Imediatamente um procurador federal, do Ministério Público Federal, já requereu em caráter urgente o processo do Alckmin, porque quer continuar essa investigação. Então há também por trás disso uma negação, uma cassação, que a política não serve para nada. Mas pelo contrário, a gente conhece muitos políticos honrados, políticos que cuidam do nosso país, que são bons deputados, são bons vereadores. Então nós não podemos nunca fazer com que o poder político seja diminuído, mas que ele não esteja acima, mas também esteja respeitado. Então eu quero aqui me solidarizar com a prisão do ex-presidente Lula, e que eu desejo para ele é que ele não seja nem acima e nem abaixo da lei, mas que seja aplicada a lei com responsabilidade no nosso país. Muito obrigado.